Vamos dividir tela aqui. Eu vou poupar vocês do AD, deixar ele no ponto. Olha, é 2 ADs e tu não pode pular, ô felada. Tá certo. Vou botar aqui do início o vídeo do canal MNest, trazendo um assunto interessante, que tem muitos boatos que estão apontando o próximo jogo canônico de Resident Evil, jogo numerado, sem seus remakes, da série Resident Evil, que será de mundo aberto. E aí o MNest, eu não vi o vídeo ainda, ele faz pelo que indica aqui o título, uma previsão, traz algumas suposições sobre como vai ser esse mundo aberto de Resident Evil. O que a Capcom está querendo inventar agora? Que tal? Não era interessante seguir a receitinha de bolo já feita? Vamos ver. Fala galera, beleza? MNest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, já tivemos vários rumores sobre o que pode ou não... Verdade, estamos no campo das especulações. E pode muito bem ser o seguinte, o estúdio solta uma notícia não oficial, de forma não oficial, através de seus influenciadores, que, enfim, vazam supostamente algumas notícias para ver a reação da comunidade gamer, em especial dos fãs de Resident Evil. Fato ou não, está gerando debate dentro da comunidade de Resident Evil. Estar no Resident Evil 9, mas um dos maiores rumores é: ele vai ser mundo aberto? Afinal, né galera, se isso for verdade, como isso deve funcionar de fato? Será que Resident Evil corre o risco de perder sua essência? Vamos ver isso no vídeo de hoje. Eu acho que já foi, meu amigo. É uma série que está se moldando há muito tempo. Eu particularmente, eu iniciei minha trajetória e eu já disse aqui que Resident Evil está na tríade de games favoritos, de franquias favoritas. Tá ele, Assassin's Creed e Metal Gear Solid. Resident Evil, eu peguei ele desde o 4. Aquele antigo de PlayStation 2. Então eu não joguei os antigos, o que veio antes, com aquela gameplay de tela travada, mudança de tela assim. Eu peguei mesmo a fase do Resident Evil 4, câmera atrás do personagem e seguindo. E eu não consegui jogar aqueles outros, porque eu fui descobrir Resident Evil só depois de velho. E aí eu não tive paciência para jogar o 1, o remake do 1, o 2 e o 3. Eu joguei, e nem o Code Verônica também. Eu joguei o remake do 2, remake do 3. Pô, achei excelente. O 2, o 3 realmente ele é curto, como a galera fala, a sensação que dá é essa. Mas, de modo geral, pra mim, passa de ano. E o 4 remake, nossa, coisa mais linda. Meu Deus do céu, aguardando o 5, vamos ver. Mas por hora, o assunto do momento é o 9 e provavelmente o mundo aberto dele. Estranho, né? Porque o Resident Evil funciona meio que com um mapa livre, mas ele é bem linear, ele não é um mundo aberto. O mundo aberto você vê em GTA, em jogos assim de The Witcher. Agora Resident Evil é bizarro porque, enfim. Hoje, mas antes, like no vídeo, se inscreve no canal, Opa. Instagram aí na tela e bora! Vamos lá, se você caiu aqui de paraquedas e não sabe nada sobre esse papo, né, de Resident Evil ser um mundo aberto, eu explico. Tá circulando o rumor de que a Capcom teria aprovado um projeto de 3 jogos que seriam produzidos em mundo aberto mesmo. O primeiro foi o Dragon's Dogma 2, o segundo é o recém-lançado Monster Hunter Wilds e o terceiro seria Resident Evil 9. Lembrando, tá nada confirmado até o momento. Verdade, esses jogos aí da Resident Evil em primeira pessoa eu não joguei. Sei lá, não me atraiu a gameplay de um jogo em primeira pessoa. Nunca gostei particularmente. Então, nunca joguei. Ainda, posso até tentar futuramente, mas no momento... Mas tem muita chance de ser verdade, ok? Mas é o seguinte, já parou para pensar como isso pode funcionar de fato?
como funcionaria o Resident Evil 9 sendo um mundo aberto, a princípio parece ser algo muito difícil de conciliar, como manter a atmosfera de mundo aberto misturando com um jogo de terror. Na real, tem um jogo recente que provou que dá sim pra ter os dois mundos, né? Eu tô falando do próprio Silent Hill 2 Remake. Eu vou jogar tá isso aí, certo que o Silent Hill 2 Remake não é um mundo aberto tipo um GTA, por exemplo, mas mesmo assim o jogo te dá uma relativa liberdade de exploração em um mapa mais extenso, sem perder a atmosfera de um jogo de terror. E é exatamente assim que eu imagino que poderia ser o Resident Evil 9 se ele for de fato um mundo aberto. No começo, muita gente acreditava que o Resident Evil 9 poderia se passar na sede da BSAA, isso porque o Resident Evil Village terminou com um baita gancho, revelando que a BSAA se corrompeu, estava usando armas biológicas e tudo mais. O Chris, ao saber disso, ficou pistolaço e ordenou que todos partissem imediatamente para a sede da BSAA. Por conta disso, todo mundo esperava que uma continuação abordasse esse assunto. Sendo assim, quando começaram a circular os rumores do jogo ser mundo aberto, a gente começou a imaginar como tudo poderia casar, tá ligado? Mas não necessariamente a sequência precisa ser essa história que o Chris vai para a BSAA e vê o que está acontecendo, porque você tem muitos protagonistas na série, tipo, espalhados pelo mundo. Você pode fazer a sequência com o Leon e a Jill, como é uma parte dos rumores também, que eles serão os protagonistas, vão dividir o protagonismo do novo jogo. E eles podem estar em outro canto. Enquanto isso, o Chris está lidando com a BSAA e pode ser explorado num outro jogo, né? Porque os mais queridos da galera, até onde eu saiba, me corrija se eu estiver errado, são Jill e Leon. Chris também tem a sua importância, mas eu creio que os mais populares sejam Leon e a Jill. Na toa que eles foram muito bem explorados em animações. O último filme do Resident Evil, de gosto duvidoso, eles são os que têm maior destaque na animação. Pode ser que o próximo jogo do Resident Evil 9 seja sobre a trajetória dos dois, não necessariamente do Chris, por mais que o último jogo tenha deixado esse gancho, né, como o Mnest falou aqui. Se o jogo abordasse a corrupção da BSAA e levaria o Chris e seus aliados para a sede da organização, será que teríamos um mundo aberto ambientado na cidade onde a sede da BSAA estava? Era possível, mas provavelmente a gente teria novamente a temática de cidade infectada, como foi o caso de Raccoon City, em Resident Evil 2 e 3, ou em Tal Oaks, que seria no Resident Evil 6. Rapaz, eu joguei esse Resident Evil 6 recentemente, eu não tinha jogado antes. O jogo ruim, bicho. Meu Deus do céu, depois do 4, do 5, você manda uma bomba dessa? E tipo, eu tava jogando na campanha do Leon ainda, que foi a primeira. Eu acho que todo mundo se inicia do Leon, não lembro. Mas chegou um ponto no mapa que, assim, eu já tava meio saturado. Puta, esse jogo aqui não tá bom não. Talvez se eu jogasse na época do lançamento eu teria uma aceitação maior. Mas chegou num ponto no mapa que eu tinha que achar 3 chaves para abrir um portão lá, e vi um bicho meio regenerator atrás de você. E eu não conseguia achar essas chaves, mesmo com o mapa indicando. Muito mal feito, muito mal feito. Tinha que subir aonde, mas não achava lugar para subir. Aí eu que já estava meio desgostoso com o jogo, eu falei, aí larguei. Não deu, cara. Aí eu devo jogar novamente o Resident Evil Remake 2. Esse vale a pena uma rejogada. Esse vale a pena. Mas o 6, puta, eu tenho ele aqui na Steam, que eu comprei numa promoção, junto com 4, 5 e 6, os clássicos. Uma promoção que eu peguei na Steam. E não vale a pena. Vai ficar lá e eu não vou mais tocar nesse jogo. Uma pena, porque era um jogo mega ambicioso. Mas, nossa, não dá. Apesar da temática repetida, daria para fazer e aproveitar a ambientação urbana para incluir os elementos de mundo aberto. Mas rumores mais recentes ainda indicavam que não.
Resident Evil 9 não abordaria a corrupção da BSAA e não se passaria numa cidade. Ele se passaria numa ilha e teria o Leon como protagonista. Olha aí. Outros rumores já indicam que a Jill seria a protagonista também, algo que o nosso onipresente Dusk Golem jura de pé junto que não. Até porque você tem que aproveitar mais essa nova Jill que chegou aí, lindíssima. Ela, infelizmente, ela não foi muito bem no Resident Evil 3, mas ela ganhou muitos elogios da galera. Combinou muito. Eu gostava das outras Jills também, mas foi uma boa repaginada que a Jill ganhou. Tem que ser explorado mais. Vai acontecer. Seria um desperdício não usar mais a Jill. Então, enquanto a presença da Jill pode não rolar, muitos já dão como certo que o Leon e a ambientação numa ilha macabra vai acontecer. Um Resident Evil 9, mundo aberto, ambientado numa ilha, é um pouco mais condizente com a proposta da série. Afinal, uma ilha pode ter um espaço ilimitado, mas ao mesmo tempo uma boa variedade de cenários. Podemos ter, por exemplo, laboratórios, bases militares, instalações secretas, vilas, acampamentos, florestas, praias e por aí vai. Tudo isso pode estar presente no jogo e está disponível para explorar desde o início e tudo mais. E com isso tudo mantendo, a ambientação macabra e a sensação de perigo constante. Os jogos do Resident Evil ele tem a pegada um pouco de mundo aberto, dá uma sensação de mundo aberto, mas tipo não é mundo aberto. Às vezes as pessoas confundem isso. O mundo aberto em sua origem é tipo um jogo sim que você explora qualquer canto delimitado por um mapa, qualquer canto, e você vai a qualquer hora para esse lugar. Resident Evil não tem muito isso. Ele dá a sensação de mundo aberto, mas não é. Você tem o 4 Remake, por exemplo, o original também, você tem um espaço grande em uma parte de uma vila. Digamos a parte que tem a fazenda mesmo. Você tem um canto, uma área ali explorável, mas não necessariamente um mundo aberto. Dá a sensação de mundo aberto, mas não é. É bem linear. Você tem que ir para um caminho para poder chegar a um outro. Só tem um caminho para você chegar em uma outra parte. Isso aí é um mundo linear com um aspecto assim semelhante a um mundo aberto, mas não é. Com Resident Evil não sei se combinaria. O Eminete trouxe aqui alguns jogos da própria Capcom, que acho que era da Capcom, que traz esse mundo aberto umas franquias de jogos que não estavam acostumados a trazer esse aspecto para o jogo de gameplay, para uma gameplay de mundo aberto. Justamente para, vamos botar aqui no Resident Evil, vamos soltar essa matéria aqui para ver a repercussão que a galera se vai comentar bem ou não. Se combina, puta, é estranho. É estranho porque a sensação de mundo aberto está no Resident Evil, mas bem velada, sabe? Bem contida. Afinal, a gente supõe que a ilha vai estar infectada e podemos encontrar diversas armas biológicas por aí. Inclusive, algo que tem se tornado tradição em Resident Evil são inimigos perseguidores, não é verdade? Sim. Alguns rumores indicam que o Resident Evil 9 também vai ter um perseguidor, para se chamar de seu, né? E se realmente o jogo for mundo aberto, ambientado numa ilha, isso pode funcionar muito bem. Se esse inimigo perseguidor funcionar como uma espécie de Mr. X no Resident Evil 2 Remake, por exemplo, vai deixar aquela tensão, porque esse inimigo pode estar em qualquer lugar e aparecer a qualquer momento. Se adotar esse estilo de gameplay ao invés dessa aqui de primeira pessoa, é melhor, cara, porque se for de primeira pessoa assim, eu nem devo tocar no jogo. Não é muita minha não. Agora, do Resident Evil 2, 3 e 4, 5 e 6, aí sim, interessante. Porque esse inimigo pode estar em qualquer lugar e aparecer a qualquer momento. Agora, para um jogo de mundo aberto funcionar, você tem que ter coisas para fazer nesse mundo aberto. Vai muito além da exploração. Tem que ter objetivos secundários, itens, armas escondidas, talvez até mesmo histórias paralelas, opcionais, pra gente explorar também. Tem mais aquele sentimento de exploração, quests secundárias, para aumentar a história também. Isso tudo tem que ser feito de forma cautelosa para não deixar o jogo
jogo repetitivo e principalmente para não comprometer o clima de terror. Algo que é muito comum em jogos de mundo aberto é a mecânica de fast travel, que é a viagem rápida, você chegar num lugar, marcar um checkpoint e a partir daquele momento é só abrir o mapa, clicar nessa área que você vai poder voltar para lá quantas vezes quiser. Eu já falei, eu não gosto de usar fast travel não, eu gosto de andar pelo mundo, andar. Vamos com calma aqui, vamos explorar, vamos ver o que os caras fizeram aqui nesse mundo aqui, vamos... Fast travel, não curto muito não. Se o Resident Evil 9 for mundo aberto, essa mecânica provavelmente vai estar presente, principalmente se o mapa for muito extenso, mas mesmo essa mecânica de fast travel tem que ser feito de forma estratégica, já que uma das maiores características de Resident Evil é o backtracking, né? Ou seja, justamente o ir e vir de itens, né? Sim. Você vai no cenário, resolve puzzles, pega itens, volta lá, faz isso, faz aquilo, então tem que ver isso com calma, tá? Com isso você passa pelos mesmos lugares diversas vezes, mas ao mesmo tempo não parece repetitivo, porque tem sempre uma novidade, sempre uma porta para abrir, sempre um puzzle para fazer. Talvez seja possível incrementar esse elemento no Resident Evil de mundo aberto, mas talvez. E assim, o mapa não pode ser muito extenso também, e talvez não seja interessante ter essa mecânica de fast travel no fim das contas. O Silent Hill 2 Remake, por exemplo, tem um mapa grande, né? Grande o bastante para ser considerado mundo aberto, mas ao mesmo tempo ele não é grande a ponto de necessitar um fast travel. O 4 Remake e até mesmo o Village tem mapas interconectados, né? Bastante grandes também, mas apesar de termos uma certa liberdade de transitar entre eles em determinada parte do jogo, eles também não são considerados mundo abertos, porque a maioria desses mapas interconectados são na sua essência áreas lineares, semelhantes a corredores, junto com cenários um pouco mais abertos, que permitem uma certa exploração ali limitada. E se o Resident Evil 9 pegar essa característica dos mapas do Village e também do 4 Remake e dar uma espécie de mistureba ali com o estilo do mapa do Silent Hill 2 Remake, talvez esse negócio aí de mundo aberto possa dar certo, tá? Não acredito que o possível mundo aberto do Resident Evil 9 será grande o bastante pra gente. De repente a gente levou muito ao pé da letra sobre esses boatos de mundo aberto. De repente seja uma ampliação do que já existe no conceito de linear / mundo aberto que o Resident Evil implementou. Não é mundo aberto, mas ele tem uma linearidade, um caminho que o personagem traça de um destino para o outro. A gente precisar de veículos, por exemplo, pode não ser tipo State of Decay, sabe? Mas de fato pode ser chamado de mundo aberto, não precisa ser muito grande assim, um pouco menor em comparação a outros jogos do gênero hoje em dia. Talvez algo como a franquia Yakuza, por exemplo. Os jogos dessa franquia são mundo aberto, mas os mapas são relativamente menores se comparados com o GTA da vida. E alguns até mesmo brincam o chamado Yakuza ali de bairro aberto, né? Talvez o Resident Evil 9 acabe sendo justamente isso, um bairro aberto, entre aspas. No caso, a ilha deve ser extensa o bastante para justificar o mundo aberto e o fator exploração, enquanto ao mesmo tempo não será um mundo aberto tradicional que poderia comprometer os elementos de terror. E se a Capcom souber trabalhar bem, dá sim para combinar isso com os elementos de backtracking e outros elementos tradicionais da saga, que inclui os files, os inimigos perseguidores, os puzzles e por aí vai. Mas por enquanto isso é só especulação, tá? Não sabemos nem se o Resident Evil 9 vai ser em mundo aberto, nem data, nem nada. Isso tudo está sendo baseado nos rumores que estão circulando pela internet, tá? Pode dar muito certo ou muito errado essa ideia. E a Capcom já errou tanto, já acertou muito e errou tanto também. Não na mesma proporção, mais acertou do que errou. Não sei se elas vão arriscar, porque, cara, segue a receita de bolo que deu certo e ó, segue nisso, segue. Então levem só como não oficial por enquanto, ok? E não repita o que vocês fizeram no 6, por exemplo. Comentem aí o que eu quero saber, o que vocês acham. Será que vai funcionar esse lance de mundo aberto? Ou será que não? Comentem aí que eu quero saber. Se chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Complicado isso. Aí, bom vídeo do canal Mnet levantando essa questão aí. A Capcom, como toda empresa, ela visa o lucro, e por si só é interessante para a visão dela, talvez, trazer um maior número de jogadores, um
novo público para a sua franquia mais famosa, né? Que é Resident Evil, junto de Street Fighter, enfim. A ver, né? Saber se isso realmente vai dar certo.